Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos tratar do problema de como manter dados únicos. Eu estou chamando de dados únicos aqueles dados centralizados que você quer apenas uma cópia deles no seu programa e que vai usá-los em grandes partes do programa, em várias classes, por exemplo, ou até no programa todo, como fossem dados globais. A programação orientada a objeto desincentiva fortemente ou até proíbe, conforme a linguagem, o uso de variáveis globais. Isso é muito bom. Mas você ainda tem a necessidade de valores globais. Então vamos ver alguns jeitos de fazer isso. E no próximo vídeo nós vamos ver como fazer esse tratamento com um padrão. Por enquanto você aprende o básico. Depois você avança a sua técnica. No vídeo de hoje, nós vamos usar os slides intensamente, então você vai ver bastante código. Esse código está em Java. A passagem para o C++ é bastante direta. Eu sou o professor André de Ângeles, da Faculdade de Tecnologia da Unicamp. Você está no Café Forte Academic Channel. Fique conosco. Nós vamos tratar a questão a partir de alguns exemplos de código. No primeiro exemplo, no slide, você vê um código e há duas classes nesse código. Olhe primeiro para a segunda delas, a informações fixas 1. É uma classe simples, que tem 3 atributos. Temos 3 métodos get e temos um método set. Por quê? 2 dos atributos são final. Isso quer dizer que eles são constantes. Temos um atributo inteiro chamado valor, que não é constante, ele não é final. Aproveitando, você vê que a classe é final. Então, no Java, uma classe final é uma classe que não pode ser derivada. Um método final não pode ser sobrescrito. E um atributo final não pode ser modificado, portanto ele é uma constante. Ótimo, então você vê que os nossos dados, que eu estou chamando de dados fixos, estão nessa classe, nome, departamento e valor. Agora nós vamos olhar para a classe dados 1, que é onde ocorre a ação, é onde se usam os valores únicos ou os valores globais, se você quiser tratar dessa forma. Você vê então a forma correta. Nós temos uma classe cujos métodos são estáticos, então nós chamamos esses métodos pelo nome da classe. Você vê aí que é uma chamada para informações fixas 1, get nome, get departamento, informações fixas 1, set valor, get valor. Ou seja, não instanciamos objetos e usamos os métodos estáticos. Você vê aí no quadrinho a saída de tela, percebendo então que isso está funcionando muito bem. Agora você já conhece uma forma de tratar dados únicos. Se você fizer essa classe visível para outras classes na sua estrutura de pacotes ou nos seus imports, você tem então valores que podem ser globais. E são bastante seguros, porque você já usou métodos gets e set, o seu método set pode fazer um processamento de validação, ou seja, esses valores ou são constantes ou são guardados por um código de validação, portanto, bastante seguros. No segundo exemplo, nós vemos um código que funcionalmente é igual ao primeiro, mas você vê aqui algumas alterações. Antes de tudo, deixa eu dizer o seguinte, a minha recomendação é sempre a seguinte: atributos e métodos com a menor visibilidade possível. Eu resumo isso assim: atributos bons são atributos private e métodos bons são aqueles métodos com a menor visibilidade possível. Private, protected e assim por diante. É certo que para métodos nós teremos também a visibilidade pública, porque senão a gente não consegue fazer programa. Você já sabe de vídeos anteriores que não é exatamente dessa forma. Você tem atributos que podem ser protected sem nenhum problema, atributos no Java que podem ser
de visibilidade padrão ou visibilidade de pacote. Se você usar as ideias que você encontra no livro O Código Limpo, eu deixo a referência aí no vídeo, você percebe que talvez os métodos de leitura, os métodos GET, sejam um pouco exagerados nessa classe de dados fixos. Então vamos ao exemplo. Você olha a classe Informações Fixas. Agora eu retirei o valor inteiro, porque aquele não era constante. Então agora nós temos só atributos constantes. Veja que a mudança foi torná-los públicos e usá-los na classe de dados 2, dentro da função main, diretamente. Informações fixas 2, nome. Informações fixas 2, departamento. Embora não seja um código que eu faça regularmente, eu tendo a usar os métodos de leitura, os métodos GET. Esse código é bastante eficiente e bastante seguro, e como o próprio autor do livro diz, é um código mais limpo, porque ele não coloca muito código que a rigor não é necessário. Então, se você tem dados que são constantes, a sua classe que só manipula essas constantes, ou que só guarda essas constantes, pode fazer uso deste código, em que você mantém as constantes estáticas e públicas. Mas só nessa condição você tem toda a segurança para fazer esse tipo de código. Agora nós vamos ver algumas coisas que não devem ser feitas, mas o compilador pode permitir. Então você fique atento e não faça. Nós pegamos aqui a classe Informações Fixas 3, que é exatamente aquela que você viu no primeiro exemplo. Você, só para recordar, tem os atributos que são estáticos, 2 deles são constantes e os métodos get e set. Agora nós vamos ver como a coisa pode ficar complicada. No exemplo, objeto estático, você vê primeiro a chamada na forma correta. Nós imprimimos, a partir de informações fixas 3, get nome e get departamento. Isto é o que deve ser feito. Nas linhas seguintes, você vê o que não deve ser feito, que é instanciar um objeto desse tipo que nós estamos conversando, um objeto que é todinho estático, seus métodos, seus atributos são estáticos, não faz menor sentido instanciá-lo, mas o compilador permite. Ao lado eu coloquei algumas das mensagens de erro que o Eclipse mostra para você quando você tenta fazer isso. Então ele diz que o valor do objeto local nunca vai ser usado e que você deveria usar o acesso aos métodos pela classe, não pelo objeto. Mas siga o código. Nós declaramos objeto 1 e 2, instanciamos o objeto informações fixas 3 em cada uma dessas variáveis, portanto não é proibido instanciar objetos estáticos, só que não faz o menor sentido. E usamos, a partir de objeto 1, set valor. Você percebe que funciona. Isso funciona. Mas isso não é um bom código. Logo em seguida, usamos objeto 2, fazemos um set valor, imprimimos a informação, você percebe que continua funcionando e, terminado esse código que é uma confusão, nós voltamos à forma correta, nós usamos o set valor de novo pelo nome da classe e nós usamos o get valor para recuperar o dado. Tudo está funcionando, mas a forma correta é instanciar pelo nome da classe. Você percebe que esses objeto 1 e objeto 2 são variáveis inúteis. Elas vão ocupar espaço, elas vão fazer uma baita confusão, elas vão fazer você acreditar que alguma coisa nesses métodos depende do valor de um objeto, o que não é verdade. Então, você já está sabendo, isso você consegue fazer, mas isso você não deve fazer. Nesse vídeo nós vimos como você pode tratar objetos que são dados únicos. Mas há um padrão para isso. Então, no próximo vídeo você vai aprender sobre o singleton. Por enquanto,
fique atento para usar corretamente os métodos estáticos e já tenha uma ferramenta bastante boa para tratar dados globais. Você está no Café Forte Academic Channel, programação orientada a objeto, bem explicada. Eu sou o professor André De Angelis e espero você no próximo vídeo.